pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui da Igreja Caminho Santo. Hoje eu quero falar um pouco sobre Provérbios 16. Provérbios 16 traz vários ensinos para a gente sobre planejamento, sobre submissão a Deus e sobre também a gente permitir com que o Senhor venha nos dar as respostas para que a gente não caia no erro de fazer aquilo que a gente quer e eventualmente pode estar desalinhado com o que o Senhor quer. Enfim, vamos lá. Provérbios 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso aqui é uma passagem importante para a gente entender que precisamos fazer planos. Não é, se Deus quiser, mas essa submissão de se Deus quiser, ela é importante, mas ela precisa ser precedida por esse aspecto fundamental da nossa vida com o Senhor e de caminhada com Ele, que é do planejamento. Né? Então, planejar não é errado. Submeter isso a Deus não é errado. Ouvir a direção de Deus não é errado. O errado é você simplesmente planejar e sair executando sem ao menos pedir ao Senhor resposta, direção, o que é que Ele pensa sobre isso, qual é o caminho que Ele quer que seja trilhado diante do planejamento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios, que é o que a gente está passando, né, pelo nosso plano de leitura, a gente tem que entender que tem 31 provérbios, um para cada dia do mês aí, então você pode ir lendo um por dia, inclusive mesmo depois, quando passar, né, essa temporada aqui de provérbios do plano de leitura, leia todos os dias um provérbio do dia para você adquirir sabedoria. Aqui é Salomão trazendo ensinos e direções sábias para que a gente possa realmente viver segundo o coração e a vontade de Deus. É importante a gente entender que provérbios trazem para a gente, né, ali, cada leitura traz esses princípios de vida, a forma que a gente precisa viver as nossas vidas. E quando a gente vê o resumo do resumo, Provérbios vai sempre trazer para a gente direcionamento acerca do nosso coração, como que o nosso coração está, né, se ele está alinhado ou não com a vontade de Deus. Ele vai trazer direções para tomadas de decisão, tem vários conselhos importantíssimos nesses provérbios, então leia, medite, né? Deixa com que o Senhor remova também, em diversas passagens a gente vai ver a remoção de orgulho, Deus sendo justo, Deus direcionando, enfim. Se você quer ser mais sábio segundo a palavra de Deus, com certeza provérbios é algo que precisa estar no teu coração e no nosso coração. Né? O que é importante a gente saber? Que sabedoria bíblica é a gente alinhar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes no mesmo padrão, no mesmo formato que o Senhor pensa e também daquilo que Ele espera de nós. Então a gente vai receber disso, né, essa porção do que temos que fazer e como temos que fazer dentro da Bíblia toda. Né? A gente vai aprendendo em todas as histórias, em todos os contextos, mas Provérbios ele traz essa injeção, né, como se fosse uma porção concentrada de direcionamento de vida. Então, o Provérbios vai alinhar a nossa vida no prumo do Senhor. Né? Leia e deixe com que a Bíblia te leia. Leia a Bíblia, deixe a Bíblia te ler e seja transformado por ela. Então, quando a gente fala aqui agora, então, Provérbios 16, do versículo 1 ao 3, a gente vê, né? Eu já falei aqui o 1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado será realizado. É importante a gente entender que, primeira coisa, planejamento é necessário, é importante e é bíblico. Inclusive, Jesus vai falar disso nos evangelhos mais para frente. Ele vai falar sobre você começar uma obra sem fazer a conta, sem fazer o planejamento dos gastos, e aí você para pela metade, né? Que isso não é sábio. Então, o planejamento
ele é extremamente importante, ele é necessário. A gente vê também que não só a sair executando, mas as motivações do nosso coração para executar esses planejamentos também são importantes. Né? Essas motivações precisam ser motivações puras, santas, alinhadas com a vontade de Deus. E também é importante a gente ver aqui que não é só, então, planejar e alinhar as nossas motivações, mas é realmente consagrar e entregar os nossos planos ao Senhor para que Ele nos direcione no processo de execução. Né? Consagre tudo ao Senhor, tudo o que você faz. Então, existem momentos das nossas vidas em que a gente planeja, submete isso a Deus e começa a executar e esquece de Deus. Não, ele precisa fazer parte desse processo também, né? Um processo contínuo da presença de Deus. Então traga o Senhor para o teu planejamento, e aí quando eu falo de planejamento, estou falando da tua vida ministerial, da tua vida profissional, da tua vida familiar, da tua vida, da tua saúde, de todos os aspectos que envolvem as nossas vidas, né? Nas nossas finanças, em todos os aspectos a gente precisa trazer o Senhor para o processo de planejamento, porque Ele vai nos direcionar no planejamento. A gente precisa trazer o Senhor para sondar o nosso coração e nos ajudar a encontrar as motivações dos nossos corações e alinhar o que precisa ser alinhado. E a gente precisa também entregar ao Senhor o processo de execução de tudo isso, tá bom? Então, acho que é muito importante a gente não tirar o Senhor da equação no processo da execução. Né? Permita com que Ele vá contigo, consagre tudo ao Senhor, tudo o que você fizer, e ande com Ele, caminhe com Ele, avance com Ele. Provérbios 16 é uma passagem que eu gosto muito, porque fala muito de uma coisa prática, aliás, Provérbios inteiro, né? Tem muita coisa prática, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia mesmo, né? A gente tem que tomar várias decisões ao longo do dia, que a gente não tome decisões isoladas, né? Baseadas no nosso próprio entendimento, na nossa própria mente. E quando a gente vê aqui esse comecinho, né? A gente vê a importância do coração aqui no versículo 2, né? Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então a gente vê aqui que às vezes aos nossos olhos aquilo parece correto, parece alinhado, parece puro, mas é o Senhor quem vai realmente falar se aquilo que a gente está planejando e sonhando e querendo executar está alinhado com o coração dele. Então o Senhor quer lapidar os nossos corações e a gente precisa submeter tudo a Ele. Agora, um ponto muito importante é que às vezes a gente tem uma motivação que ela é boa, uma boa intenção, mas não é a vontade de Deus. E se não for da vontade de Deus, por mais que seja uma boa intenção, é melhor que a gente não faça, porque não é a direção de Deus, e ponto final. Eu não estou aqui falando só sobre coisas que são certas e coisas que são erradas, coisas que são boas e coisas que são ruins. Eu estou falando aqui sobre sermos obedientes à direção de Deus e fiéis àquilo que Ele coloca para nós, né? Aquilo que Ele nos submete. Então, quando a gente, aquilo que Ele nos direciona. Então, quando a gente submete algo ao Senhor, Ele pode dizer, sim, vá em frente. Ou Ele pode falar, vamos pensar igual um semáforo, né? Verde, vai em frente, acelera. Amarelo, olha, atenção, tem algumas coisas aqui que precisam ser ajustadas. Ou vermelho, agora não é a hora, deixa isso stand-by e mais para frente a gente volta a falar sobre o assunto. É mais ou menos assim que a gente precisa lidar com essa dinâmica e submetendo as coisas ao Senhor. Do versículo 4 ao versículo 9, a gente vê que Deus ele é soberano em toda a história. Ele é soberano, né? Ele cuida de todas as coisas em todo o tempo, inclusive daquilo que parece que ele vai cuidar dos resultados daquilo que ele direcionou e daquilo que ele aprovou. Então, quando ele dá o sim e o amém e o avante, a gente precisa confiar que ele também é responsável pelos resultados. A gente só precisa continuar sendo fiel e obediente. Nesse trechinho do versículo 4 ao 9, a gente vai ter o nosso orgulho sendo confrontado
que é uma das coisas que impede, muitas vezes, nós de vivermos os planos de Deus, porque nós somos orgulhosos, nós não conseguimos reconhecer que aquilo que talvez a gente submeteu a Ele é tão bom, é tão uau, que a gente não consegue ouvir a resposta, a correção, o ajuste, o lapidar de Deus, né? E nós podemos fazer planos, mas é o Senhor quem vai dirigir os nossos passos. Para a gente encontrar uma sabedoria de verdade nas nossas vidas, a gente precisa de humildade diante da soberania de Deus. Ou seja, a gente precisa permitir Deus ser Deus, e muitas vezes a gente quer controlar todas as coisas, ter as rédeas, né, de tudo nas nossas mãos. Então, entenda, né, que planejar e executar sem Deus vai gerar em nós ansiedade, porque a gente vai ter que sustentar tudo aquilo. Mas quando a gente planeja e executa com o Senhor, vai gerar nos nossos corações um descanso, na nossa mente, uma tranquilidade. Indo um pouco mais para frente, nos versículos 18 e 19, a gente vai ver um confronto entre orgulho e sobre humildade. A gente vai ver que o orgulho precede a queda. É algo muito sério, é algo que destrói, é algo que arruína, né? E a gente não quer, com certeza, ver destruição e nem algo chegando nesse lugar de queda. Então a gente precisa combater o orgulho dentro dos nossos corações. Por que é importante? Porque o orgulho a gente fala assim, a gente não precisa de Deus. Eu sei fazer do meu jeito. Deixa que do meu jeito é melhor. Ou a minha maneira, ela é a correta e não a do Senhor. É uma independência espiritual. Ser orgulhoso espiritualmente falando, é nós também vivermos de alguma forma independentes do Senhor na nossa espiritualidade. Ponto de atenção aqui que é muito importante quando a gente fala de orgulho. O orgulho não é você ter a tua autoestima no lugar correto. Uma pessoa que tem uma autoestima alta, né? É o contrário. Na verdade, é você viver de forma autônoma. Ou seja, sem Deus. Você saber quem você é, o que Deus te chamou para fazer e executar isso é correto, é necessário, e é você colocar a tua autoestima no lugar certo. Né? Eu sei o porquê Deus me chamou, quem eu sou nele, qual é a minha tarefa, e vou executar isso porque o Senhor está comissionando para fazer. Agora, muitas vezes a gente até começa nesse lugar de obediência a Deus, mas a gente pode ir para um lugar, e muito facilmente pode chegar nesse lugar de autonomia de Deus. E a gente não quer. Né? A gente precisa de uma dependência completa do Senhor. Para caminhar para o fim aqui, o último trecho é do versículo 20 ao versículo 33. A gente vê que no versículo 24, as palavras, elas são extremamente importantes. Então, a forma como você vai colocar isso diante do Senhor, colocar isso para as pessoas ao teu redor, né? Muita sabedoria para abrir os teus planos e o planejamento, até que o Senhor direcione todas as coisas. Então, palavras importam. É importante a gente ver também que no versículo 25, alguns caminhos até parecem certos, mas pode ser que eles não sejam mais um ensinamento. Às vezes tem uma coisa muito, muito promissora, um caminho muito vantajoso, mas pode ser que não seja o caminho do Senhor. Então, muito cuidado com isso. Versículo 32, a gente tem que ver que, e a gente aprende, né, que o autocontrole é uma força espiritual, e a gente precisa ter, né, esse autocontrole nas nossas vidas. E o versículo 33, para encerrar essa parte toda, a gente precisa continuar confiando, ou sempre confiar, que Deus governa tudo, em todo tempo, em toda situação. Até aquilo que é o acaso, na verdade é Deus conduzindo sempre todas as coisas. Quando eu leio Provérbios, eu penso muito que sabedoria não é algo que a gente só tem que ter nos momentos de grandes decisões. Claro que é importante nesses momentos também, mas na verdade ela precisa ser cultivada numa vida diária, na rotina, no dia a dia, constantemente. Nós precisamos cultivar, porque quando chegar os momentos de grandes decisões, você já tem o hábito, você já tem o músculo, né, de sabedoria, de buscar a palavra, de buscar conselhos e ouvir a voz de Deus, não de vez em quando, mas sempre.
Então, cultive sabedoria diariamente aí na tua rotina. O resumo de tudo isso é: planeje, submeta isso ao Senhor, seja humilde e deixa Ele trabalhar e fazer as correções necessárias, aguarde o sim do Senhor para avançar, caminhe com sabedoria e com o Senhor na execução dessa tarefa e sempre, ou melhor, não se esqueça, sempre dependa do Senhor em tudo. É importante a gente lembrar, né, que quando a gente fala de entregar os planos para o Senhor, isso vai reduzir em nós a ansiedade. O que significa que a gente não tem que carregar isso sozinho ou tomar as decisões sozinhos. Pelo contrário, a gente vai fazer isso com o Senhor. E também, um adendo aqui, busque pessoas próximas para buscar conselhos. Né? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Passos práticos aqui. Entrega os teus planos, então, para você reduzir a ansiedade. Examine as motivações do teu coração. Por que eu quero isso? O que o Senhor pensa disso? O que meu coração está alinhado em relação a tudo isso? E deixa as motivações vir à tona. Seja muito humilde para poder ser confrontado pelo Senhor no que for necessário e confirmado pelo Senhor naquilo que também precisa ser confirmado. E por último, então, de passo prático, né? Depois que você entrega os planos, depois que você examina as motivações, combata esse orgulho intencionalmente. Né? Muitas vezes, por não pedirmos conselhos, por não buscarmos ao Senhor, por não combatermos o orgulho, a gente toma decisões erradas que vão se tornar aí prejudiciais. Enfim, eu sei que o teu objetivo é cumprir a vontade de Deus, viver os planos de Deus. Então, ele não faz isso de maneira sozinha, ele faz isso de maneira conjunto, ou seja, ele conta conosco nesse processo, é uma interação. Ele podia fazer sem nós, mas escolhe fazer através de nós. Vamos juntos com o Senhor, então, construir os planos dele e submeter e viver tudo que ele tem para nós. Seja ousado em sonhar com o Senhor. Um forte abraço. Deus te abençoe, confie nele o tempo todo. É isso aí. Até o próximo devocional.